Olá, noveleiros de plantão! Eu sou o Vinícius Leal do Papo Novelas TV e sejam todos muito bem-vindos. Depois de um hiato aí de 2 anos sem gravar vídeo aqui pro canal no YouTube, gente, eu decidi voltar. E dessa vez eu voltei pra ficar, viu? Então se prepare que vamos ter excepcionalmente esse mês para comemorar a volta do canal aqui no YouTube. Vídeo de hoje até o próximo domingo. Então te prepara que vem uma surra de conteúdo de novela. E para iniciar muito bem essa maratona de 7 vídeos aqui no canal, hoje, para abrir com chave de ouro, nós vamos falar dos vilões, que são personagens que nós adoramos. Só que os vilões que nós vamos falar hoje aqui são vilões que se redimiram. Então já quero que você participe aqui na enquete. Qual a opinião de vocês? Vocês são a favor? Vocês são contra? Ou depende? Depende muito do contexto que o personagem está inserido para que o vilão seja redimido. Então comenta aqui embaixo comigo que eu já quero saber. Se estiver chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, ative a notificação e clique em todas para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Porque aqui a gente fala de novela, fofoca muito, a gente tagarela mesmo e a gente comenta dessa arte maravilhosa chamada novelas. E depois da nova vinheta do canal, uma vinheta nova para comemorar esse novo ciclo, esse novo recomeço aqui no canal no YouTube. Vamos já começar a conversar e a comentar desses vilões aí que se redimiram. Depois da vinheta a gente tem muito o que conversar. Antes de chegar na lista em si, eu gostaria de deixar bem claro qual a minha opinião e meu posicionamento referente à questão de redenção de vilões. Para mim é um grande depende, que eu enxergo 2 caminhos, 2 vertentes. Tem vilões que servem mais para desenvolvimento de protagonistas. Eles servem mais como se fosse uma engrenagem, um desafio, um obstáculo no qual o protagonista ou personagens que fazem círculo a ele se desenvolva em específico, como por exemplo, na novela Salve Jorge nós tivemos o grupo do tráfico internacional de mulheres, Lívia Russo, Wanda, Irina, vários desses personagens que faziam cerco ao grupo do tráfico internacional de mulheres e que eles não tinham tanta profundidade. Eles tinham já um papel, já tinham um objetivo específico dentro da trama. Então esse tipo de personagem que não tem um aprofundamento, que não tem um passado buscado um pouco mais, que não traz desafios, conflitos, questionamentos de si mesmo, eu vejo que são personagens que não precisam de redenção. Porque se você for observar em específico, esse núcleo em questão, além de conscientizar, ele fez mais com que outros personagens à sua volta se desenvolvessem, como por exemplo os personagens que sofreram, que foram vítimas do tráfico internacional, como Morena e Lô, como por exemplo Lucimar, foram personagens que sofreram as consequências dos atos cometidos pelos vilões. Então eles tinham um papel específico e eles acabaram desenvolvendo personagens, por exemplo esses 3 que eu acabei de citar. Esses vilões em questão têm um papel específico mais em questão de desenvolvimento de outros personagens que estão ao seu redor. Eles não têm aprofundamento. Já o outro ponto é essa questão mesmo. Personagens que trazem conflitos passados, que refletem nas suas ações e que principalmente pensam e sabem que cometeram algo de errado que precisa mudar. Afinal, nós somos seres humanos e a gente tá aí pra aprender com a vida. Então, personagens que começam a questionar suas atitudes, que começam a ter a prova e receber da vida algumas situações ou tem seu passado mais aprofundado no quesito, eu acho bem válido você trazer a redenção, que é pra mostrar que ele viveu uma situação, seja ele no seu passado, seja ele no seu presente, seja ele através de pessoas intermediárias que entram na sua vida para questionar aí a sua ideologia, para questionar o seu ego, para questionar as suas ações. Aí sim vale a pena você trabalhar aí de forma correta a redenção dos personagens. Para provar que isso é bem verdade, a número 1 da lista eu trouxe a Carolina Castilho da novela Totalmente Demais. Só pra gente embasar um pouco mais de como funcionou a novela, ela gerou praticamente toda a novela no concurso Garota Totalmente Demais, concurso criado por Carol e por Arthur, para encontrar um novo rosto para a revista. Vale lembrar que os dois têm uma quedinha por apostas e eles acabam apostando entre si quem encontraria a Garota Totalmente Demais. Logo no início da novela, uma coisa que é deixada bem clara é a questão da personalidade dos personagens. Tanto Carol quanto Arthur, eles têm personalidades fortes, eles não gostam de perder de jeito nenhum. E isso a gente percebe no decorrer da própria novela em si. Carol, ela acaba armando vários planos para poder tirar Elisa, que foi a garota escolhida por Arthur, no qual ele decidiu investir para se tornar a Garota Totalmente Demais e vencer a aposta. Então, não só essa questão, a gente percebe que além de ela ser uma pessoa que não gosta de perder, é uma pessoa fria. Ela é editora-chefe da revista, junto com o seu braço direito, e durante todo o decorrer ela acaba fazendo algumas coisas para poder prejudicar Elisa para ganhar o concurso Garota Totalmente Demais. Vale lembrar que Arthur é interesse amoroso dela, assim como o contrário.
contrário, só que acaba criando aí um quarteto entre ela, Jonathan, Elisa e Arthur. Elisa e Arthur acabam até tendo um casinho específico. E o que acontece é que no decorrer da reta final lá da novela, a Carol ela começa a se apegar a essa criança. Só que dentro desse meio termo ela acaba armando um plano para poder tirar a Elisa para dar sua cartada final, enfim. Conclusão da história, Elisa acaba ganhando o concurso Garota Totalmente Demais. Ela acaba descobrindo junto com o Arthur que foi Carol e o personagem do Daniel Rocha que acabou armando um plano para poder tirá-la do caminho. Carol é processada. E esse processo que ela acaba sofrendo pode interferir diretamente na adoção do pequeno Gabriel. E é nesse meio tempo que ela vai atrás de Elisa num ato desesperador, porque a guarda do menino depende disso. Se ela tiver uma ação judicial, um processo rolando por parte dela, infelizmente ela acaba tendo negado o pedido de adoção do pequeno Gabriel. Ela vai atrás de Elisa, se ajoelha no meio da rua, implora para que Elisa retire. Elisa até tenta junto com o advogado, mas infelizmente não consegue. Carol é condenada a pagar serviços comunitários, mas no final das contas ela consegue sim adotar o pequeno Gabriel. Ela acaba passando o posto de editora-chefe da revista Totalmente Demais pro seu braço direito e decide viver com sua família, junto com sua irmã Dorinha, com o seu cunhado, com os seus sobrinhos e agora com o seu novo filho. No fim da cena, uma das últimas cenas da novela, Arthur desce de paraquedas e encontra a personagem e os dois acabam ficando juntos aí. Esse processo de redenção da personagem, graças à maternidade, fez com que eu incluísse ela aqui nessa lista. Seguindo esse mesmo caminho, a gente vai para nossa segunda personagem, que é Lívia, da novela O Outro Lado do Paraíso. Um adendo importante que Lívia ela não é a grande vilã da novela. Na primeira fase da novela O Outro Lado do Paraíso, é uma personagem que gosta de sair, night, balada e pegar vários homens, só que ela acaba sendo fisgada pelo Renato. Renato, por sua vez, acaba se apaixonando por Clara, que é a professora lá do Quilombo, e ela acaba também conhecendo Gael, com ela se apaixona fortemente, que é irmã de Lívia. Então aqui a gente tem um quarteto envolvido logo no começo da novela. O que acontece é que Lívia, ela é extremamente apaixonada por Renato, e dentro desse meio termo a gente descobre que Sofia acaba descobrindo uma mina de esmeralda que pode tirar sua família da decadência, que pode tirar sua família do buraco. Então ela meio que cria uma aliança, uma liga para poder interditar Clara, já que Josafá, que é avô da personagem, não aceita a exploração das minas de esmeralda. E Lívia tá dentro dessa liga aí, no qual ela se aproxima de Clara. Dentro desse meio termo, ela descobre que Clara tá grávida. Uma adenda que a personagem ela sofre de um problema no qual ela não consegue engravidar. Isso faz com que ela crie interesse pela criança, que é o pequeno Tomás. Ela meio que coloca os medicamentos receitados pelo psiquiatra para fazer com que a personagem não tenha respostas de si, respostas conscientes, e tenha alucinações durante aí a primeira fase da novela. Dito e feito, eles conseguem interditar Clara. E na segunda fase, quando a personagem volta para poder se vingar de todos aqueles no qual participaram do plano de interdição dela, Lívia sabe que a bomba vai cair no colo dela em algum momento. E ela sabe que a bomba vai cair devido ao pequeno Tomás, que é filho biológico de Clara. Então, no decorrer da trama, ela acaba meio que manipulando a criança, porque ela sabe que uma hora Clara vai chegar pra ela pra prestar contas. Então, ela faz de tudo com que a criança, o Tomás, crie meio que um ranço, meio que um nojo mesmo da própria mãe biológica. Sofia e Lívia meio que acaba manipulando a cabeça da criança, o qual é colocado na sua cabeça que ele foi abandonado pela própria mãe, então Lívia meio que utiliza dessa manha. O que acontece é o seguinte, no decorrer da trama, a bomba cai no colo de Lívia e ela acaba perdendo a guarda da criança. Só que o personagem, durante todo esse decorrer, esse amor que ela meio que criou pela criança e também a paixão que ela conseguiu se desvencilhar do Renato e começar a gostar do Mariano, fez com que a personagem se tornasse mais humana e no final das contas tivesse até um final feliz com o Mariano. Fez com que a personagem se tornasse uma boa pessoa, uma mulher do bem. A próxima da lista aqui é a vilã Valentina Massala, da novela O Sétimo Guardião. Lembrando que eu não vou entrar no mérito da novela em si, se a novela é boa, se a novela não é, porque esse não é o foco do vídeo. O vídeo de hoje eu tô falando das vilãs que passaram pelo processo de redenção. Pra gente se contextualizar um pouco, a personagem ela tem sim o passado lá em Cerro Azul, no qual ela viveu aí um romance, é protegida e escondida da população e protegida aí pelos guardiões da novela em questão. Lembrando que a novela ela traz o tema do realismo fantástico do Aguinaldo Silva, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Focando na personagem, no passado ela é abandonada no altar grávida por Edígio e ele tem que tomar uma escolha. Uma coisa é fato, você recebe o chamado para se tornar o guardião e ele era o guardião mor, que era o chefe dos guardiões, então eles não poderiam ter nenhum vínculo afetivo, eles não poderiam ter um relacionamento amoroso, porque senão eles eram punidos. Então ele decidiu por si só
se tornar o guardião e acaba abandonando a personagem lá no altar. Bom, ela decide ir embora da cidade porque se sentiu humilhada. Tem a criança, o Gabriel, que anos depois é interpretado pelo Bruno Galhaço. Se torna aí empresária do ramo de cosméticos, mas já está vivendo uma fase na qual o seu negócio está em decadência. Então ela vê no casamento dele com Laura, que é filho do grande e poderoso Olavo, personagem vivido aí por Tony Ramos. Bom, ele decide não casar, deixando a mãe totalmente desesperada. Nessa novela temos um gato e nós descobrimos depois qual é a história toda por trás do gato. Voltando a Valentina, ele vai para Cerro Azul, ele recebe esse chamado espiritual para Cerro Azul para assumir o posto de Guardião Mó. Afinal, o Edígio ele vai acabar morrendo e precisa ter alguém no lugar dele. Valentina Marsala volta novamente para Cerro Azul como uma mulher rica, fina, poderosa, mas escondendo a sua decadência por trás de tudo isso. Decorrer da trama, acontece que todo mundo vai para Cerro Azul, que acabam descobrindo a fonte, no qual essa fonte tem poderes rejuvenescedores, e Valentina Marsala vê como uma outra forma de tirar o seu negócio do buraco. No decorrer da trama, na metade pro final, ocorrem algumas coisas. Dentre elas é que a personagem ela começa a tomar consciência referente à questão da exploração dessa fonte. Aí da juventude, as consequências negativas que isso traria para todos da Redondeza e, quiçá, quais consequências maiores isso poderia trazer. Para provar que mudou, por todo o amor que sente pelo filho, ela acaba meio que mudando de lado e se torna meio que um aliado. Mas Gabriel sempre desconfia da mãe, afinal ela foi com a intenção para Cerro Azul, a exploração da fonte, e do nada ela acaba mudando de opinião. Então ela passa boa parte da novela tentando convencer o filho através de atitudes que está do lado dele e não quer fazer mais a exploração da fonte, o que acaba sendo objeto de desejo e ambição do personagem Olavo. No final da novela, após a morte do Gabriel, ela acaba abrindo uma ONG, uma associação em homenagem ao seu filho, uma forma de demonstrar que realmente o personagem mudou. Lembrando que aqui a gente não está levando em foco a novela toda como si, lembrando que a gente não está focando na novela toda em si, mas sim no arco da personagem de Lília Cabral, que é a Valentina Marsala, que passou por todo o processo aí de redenção. Em segundo lugar, a gente vai falar da personagem Carminha, da novela Avenida Brasil. Gente, o que dizer dessa personagem? Uma personagem completa, uma personagem com profundidade, uma personagem que realmente a gente se importou, que a gente chorou, que a gente se emocionou do início ao fim. Ela começa como uma super vilã na primeira fase, onde ela pega a Rita e mete no lixão, tem toda aquela reviravolta, ela vê a oportunidade em poder se casar com um jogador de bola, que é o Tufão. Ela usa todo o seu ar de manipulação, acaba se casando com o Tufão, ela leva o amante para dentro da casa. Gente, que mulher incrível. Que mulher cobra! No decorrer da trama, é Rita querendo se vingar de Carminha. É uma personagem completa que, quando chega a um certo ponto lá na reta final da trama, a gente descobre que tudo isso que ela fez foi consequência de uma infância sofrida, de uma infância exploradora, de uma infância explorada pelo seu pai Santiago, que a gente acaba descobrindo que é o grande vilão da novela. Com todo esse pano de fundo, com todo esse passado pesado que a personagem viveu, ela foi abandonada também no lixão. Ela acabou abandonando seu filho Jorginho também no lixão. Então, todo esse ar dramático, toda essa carga dramática que a personagem ela recebeu, todo esse pano de fundo, aprofundamento, a gente conheceu uma outra Carminha. A gente foi apresentado por uma Carminha do presente, só que a Carminha do passado justifica a Carminha do presente. Ela viveu, ela sofreu na infância, ela cresceu no lixão, e ela viu que com outros caminhos aí, ela conseguia se dar bem na vida, caminhos esses com o qual o próprio pai seguiu, e no final das contas ela acaba se arrependendo de tudo que fez. É aquilo que eu disse lá no começo do vídeo, ela acaba se arrependendo, paga por tudo que fez, né? Ela acaba sendo descoberta, ela acaba matando o Mar, e no final das contas ela vai para onde? Onde voltou, lá pro início, lá no lixão. A gente falar de Carminha é muito bom. Carminha é uma personagem incrível, é uma personagem completa de diversas camadas, onde você vai do drama à comédia, da maldade ao arrependimento, assim, sabe? Gente, Carminha é uma personagem simplesmente incrível, que o João Emanuel Carneiro fez de forma brilhante, e principalmente a Adriana Esteves, ela soube realmente encontrar o tom do personagem, e ela soube transmitir verdade, desde o momento em que ela era vilã, até nas partes cômicas e principalmente um período de redenção da personagem.
Por isso que eu acho que a Carminha é uma personagem sensacional. Bom, no meu primeiro lugar, tá? Eu tô trazendo um outro personagem aí de diversas camadas que divertiu o público bastante, mas também emocionou muito. O primeiro lugar eu tô trazendo o personagem Félix da novela Amor à Vida. Félix Cury, ele é filho de Pilar e César e sua irmã Paloma. Ele sempre quis a aceitação e aprovação do seu pai, César, um homem extremamente machista, um homem extremamente conservador, que sempre deixou claro essa preferência pela sua filha Paloma. E essa falta do amor do pai fez com que Félix crescesse de forma amargurada e fazia de tudo para poder agradar o seu pai. E tem um outro ponto muito importante que é explorado na trama, de forma muito legal, que é o pano de fundo do Félix ser gay. E também do fato dele querer lutar contra isso, já que ele sabe que o próprio pai não iria aceitar ter um filho homossexual. Durante toda a trama a gente vê que ele acaba armando várias vezes para poder pegar o hospital para si, para poder dar o golpe no próprio pai como uma forma de vingança. Obviamente que nada justifica os atos dele, mas é aquilo que eu disse. A falta do amor do pai no passado, a falta de compreensão, tudo isso fez com que Félix se tornasse uma criança amargurada e um adulto mau. Uma pessoa má, porque faltou amor, compreensão e respeito. Na metade da trama, a Aline acaba assumindo aí a vilania da novela. Vale lembrar que logo no início da novela, ele acaba pegando o filho de Paloma, sua irmã, e jogando na caçamba de lixo, porque sabe que isso iria afetar muito mais a relação dele com o pai. Então ele acaba tomando essa atitude meio que louca de jogar a própria sobrinha numa caçamba de lixo, e isso é descoberto lá na reviravolta da novela, que é quando começa o processo de redenção do personagem. Bom, tem uma grande cena, uma cena muito massa, uma cena muito forte e emocionante, você cansa energeticamente falando, porque o personagem ele é meio que desmascarado no meio da sala, em frente a toda a família, obviamente, que tem interesses de Aline, que é a grande vilã da novela. Ela acaba assumindo o posto de grande vilã da novela. Ele acaba saindo de casa, ele começa uma nova vida ao lado de Márcia, ex-chacrete, e tudo começa a fluir de forma diferente na vida dele, sabe? Ele conhece o Nico, que acaba virando seu interesse amoroso aí na novela. Ele acaba se envolvendo em uma outra trama, que a trama de Nico já é uma outra trama mais complicada ainda. Mas resumo da ópera. No final da novela ele se torna uma pessoa boa, uma pessoa que, enfim, na última cena da novela consegue receber a aprovação e o amor do seu pai. O César acaba ficando cego devido a um dos planos de Aline para poder se vingar do César, devido a todo o passado envolvido aí, enfim. O Félix acaba se prestando a poder cuidar do próprio pai. No final da trama, Félix acaba com o Nico construindo a sua família, uma família homoafetiva. Eles protagonizam o primeiro beijo gay da teledramaturgia brasileira. Lembrando que teve um lésbico, tô falando gay, no horário nobre, que é o horário mais importante da TV brasileira. E no final das contas tem aquela cena linda, aquela cena emocionante dos dois dando a mão. Gente, eu chorei assistindo aquela cena é muito forte, aquela cena é muito emocionante. E nós que somos homossexuais, que nós somos gays, que fazemos parte da bandeira LGBT, sabe o quanto aquela cena foi impactante. Ele mostra o arco todo de redenção de um vilão que era rejeitado pro pai, para um protagonista que construiu a sua própria família e agora é aceito pelo pai, e inclusive cuida do próprio pai. Essa cena é linda demais, essa novela é perfeita no sentido desse arco, sabe? Velho, essa novela é incrível, a construção do Félix, o ator Matheus Solano, ele soube encontrar o personagem, ele soube dar a vida ao personagem Félix. Velho, essa novela é incrível e Félix é maravilhoso. Bom, obviamente que existem outros personagens que passaram por esse processo de redenção, como por exemplo Melissa lá de Além do Tempo. Outros personagens que tem gente que considera a redenção. Gente, quando eu tava lendo pra pesquisar um pouco mais sobre o tema, pra poder relembrar, né, a mente, eu vi gente falando que Wanda passou por processo de redenção. Pra mim é fingimento puro de Wanda, obviamente. Josiane de A Dona do Pedaço também, gente, não. A última cena da novela já responde tudo. Fora outros personagens também que passaram por esse processo de redenção, que não estão na lista. Se eu fosse citar todos aqui, gente, o vídeo ia ficar enorme. Eu pretendo trazer uma parte 2, obviamente, para conversar um pouco mais desses personagens que passaram por esse processo de redenção. Eu quero saber o seu top 5 ou qual personagem é o seu preferido desses 5 que eu citei aqui, que teve a melhor história contada, a melhor história produzida e aprofundada. E por quê? Comenta aqui, eu quero saber, sua opinião é muito importante, afinal, o nome do canal é Papo Novelas TV.
A sua opinião, esse nosso papo, essa nossa troca, ela é extremamente importante. E de mensagem de vídeo, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: gente, nunca é tarde de mudar. A vida, ela sempre traz provações, a vida, ela sempre traz momentos em que a gente precisa aprender a refletir, que a gente precisa aprender a entender realmente o que a gente quer na nossa vida. Afinal, tudo que a gente faz hoje, gente, é reflexo do que vai acontecer amanhã. E tudo que a gente vive hoje é reflexo do que a gente viveu no passado. Então aprenda com esses momentos, aprenda a entender e se torne um ser humano mais evoluído. Crie o seu futuro. Você é responsável pelo seu futuro. O seu eu daqui de 10 anos vai ser basicamente você, as suas atitudes e o que você planta hoje. Então toma cuidado com o que você planta, tá bom, gente? O vídeo de hoje foi esse. Espero vocês amanhã. Lembrando que essa semana tem vídeo todos os dias. Fica com Deus, meus noveleiros de coração. Um beijo enorme pra vocês. Eu já fui. Tchau.